vou apresentar para vocês aqui resultado de classificação para a superfície CMC do bordo livre, tá? Basicamente, vou tratar aqui de problemas do bordo livre, de superfície em bordo livre na bola, tá? É isso que a gente vai tratar aqui. Esse trabalho, pessoal, ele foi desenvolvido em parceria com Ezequiel Barbosa e Edno Pereira, ambos da UFMG, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, vou fazer aqui uma introdução, motivação do problema em questão, tá certo? Depois eu vou falar dos nossos resultados que nós obtivemos e, por fim, vou mostrar para vocês algumas referências básicas nesse contexto, tá? Bem, então eu vou começar aqui de um resultado de 1853, do Gelé, desculpa a pronúncia, tá? Que mostrou que qualquer superfície CMC significa curvatura média constante, então ao longo da palestra, tá? Eu vou falar CMC, então o significado é esse, curvatura média constante, tá? Fechada significa compacta, sem modo, tá? Star shape, pessoal, significa o seguinte, né? Se você pega aqui a superfície, né? E pega o centro dela e traça uma linha, ela só vai intersectar em um único ponto, tá? Isso significa star shape. Em R3, então, essa superfície tem que ser uma esfera redonda, tá? Então, esse foi o primeiro resultado que eu queria discutir com vocês e mostrar. Depois, Hoff, em 1956, mostrou que qualquer superfície imersa em R3 fechada, CMC, tá? Topologicamente, uma esfera é uma esfera redonda, tá? Então, ele mostrou esse resultado com a característica de ter o quê? A topologia aí de ser uma esfera, tá? Que é a topologia da esfera. Logo em seguida, Hoff conjecturou que a hipótese de ser uma esfera poderia ser retirada. Ou seja, essa daí é a famosa conjectura de Hoff, né? Que ele colocou, retirar essa hipótese topológica, né? Tá. Em 1958, Alexandrov deu uma resposta positiva para a conjectura de Hoff, colocando a hipótese, né, que a superfície fosse mergulhada. Ou seja, mergulhada significa dizer que a superfície, né, ela não possui autointersecção. Para isso, né, então, para isso foi desenvolvida, né, a técnica conhecida como planos móveis, ou moving frames, tá? Então, nesse momento foi desenvolvida essa técnica, que é bastante utilizada em diversos problemas também. Em 1982, né, João Lucas Barbosa, junto também com o Manfredo do Carmo, provaram o bonito resultado que qualquer hipersuperfície fechada, CMC, é estável, né? É uma esfera redonda. Então, aqui surge um termo, né, estável. O que significa ser estável? Significa dizer que a segunda variação do funcionário é não negativa para qualquer variação que preserva volume, tá? Então, a gente está nesse contexto aqui de estabilidade, tá? Em 1982, Riziani, desculpa a pronúncia, e os colaboradores construíram uma hipersuperfície CMC em R4, que não é uma esfera redonda, tá? Já em 1986, o Ente construiu uma imersão de 2 toros CMC, tá? Então, ele construiu uma imersão CMC de 2 toros fechada em R3, dando assim um contra-exemplo para a conjectura de Hoff. Tá? Então, vocês veem a conjectura de Hoff foi proposta, né? Por volta de 1956, tá? Então andou um pouquinho, né, até ser provada, né, desprovada, na verdade, né? Dado um contra-exemplo. Mais recentemente, né, Caples, em 1991 e 1995, mostrou a existência de superfícies imensas em R3, CMC compactas de qualquer gênero, tá? Então aqui vocês veem uma sequência de resultados, né, que está tratando aqui do ponto de vista, tá, de CMC, também envolvendo topologia, tá? Que é de grande interesse nosso. Ok, com isso, então, agora eu vou definir, né, o problema de bordo livre, né? Então, aqui a gente vai dar a definição, tanto do ponto de vista, né, apenas formal e também variacional, tá? Porque esse termo bordo livre. Então, vamos entender aqui o termo bordo livre. Então, se eu seja X uma imersão de sigma, né, em M, onde sigma é uma superfície, tá certo? Onde sigma é uma superfície compacta, tal que o bordo de sigma está contido no bordo de M, tá? Sigma é uma superfície CMC de bordo livre, se H é constante, ou seja, H é a curvatura média dessa superfície, e sigma intersecta ortogonalmente o bordo, em todo ponto do bordo da sigma, tá? Então, aqui, geometricamente, o que a gente tem? A gente tem aqui a bola, se a gente faz uma interseção da bola, né, intersecta com o plano, por exemplo, Z igual a zero, a gente obtém o disco D0, né? Então, esse disco D0 que a gente tem aqui é uma superfície mínima de bordo livre, tá? Na bola unitária B3. E aí, se você pega, né, agora um plano, né, ao invés de pegar Z igual a zero e faz uma translação desse plano, por exemplo, Z igual a K, quando você faz a interseção
com essa bola, né, com B3, você vai ter aqui um disco, né, agora um disco, mas ele não vai ser mais de bordo livre. Por quê? Porque essa interseção aqui vai ser, o ângulo de interseção não vai ser mais π sobre 2, tá? E esse ângulo de interseção que chama de superfície capilar, que não é o objetivo dessa palestra, apenas para ilustrar, tá? Bem, visto isso daqui, a gente pode ver também o problema, tá? Esse problema também pode ser visto como um problema variacional, né? Que é você considerar o problema de você ter aqui a tua variedade, tá? Deixa eu desenhar aqui um pouco melhor. Digamos que seja a bola. Tá? Então, a primeira variação diária, a primeira variação diária vai nos dizer essa relação aqui entre quem? A curvatura média, tá? E a relação dos elementos do bordo. Então, se você pega aqui, né, a tua superfície, tá? Opa, e faz uma variação dela, né? Ou seja, você andar ao longo dos campos normais aqui, né? Tá? Vou desenhar aqui. E calcular essa variação diária, a primeira variação diária, a gente vai obter essa primeira forma, que é a primeira forma de variação diária, e mostra que essa relação aqui está dizendo que superfície CMC de bordo livre são pontos críticos do funcional área. Mas, desde que satisfaça que a integral desse F, né, seja igual a zero, ou seja, preserva o volume, no final das contas é isso. Tá? Então, aqui você tem um ponto de vista o quê? Variacional, que é esse daqui, que é através do funcional área, tá? E é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui, dos dois, na verdade. Bem, Rosenberg e Gaston, eles estudaram em superfície CMC estáveis, né, com bordo livre em domínios compactos convexos, tá, de Rn mais 1. Em particular, eles provaram o seguinte resultado. Eles provaram em 1995 o resultado que diz o seguinte, né, seja B uma bola em R3, uma bola fechada, se você pega uma superfície, tá, nessa bola, imersa, tá, CMC orientável, compacta, estável, com bordo livre, tá, então, a fronteira de sigma, ele mostrou que é mergulhada, e existem três possibilidades para sigma. Tá? A primeira dela, que sigma é um disco totalmente geodésico. A segunda dela, que sigma é uma calota esférica. E a terceira, que sigma tem gênero 1, com no máximo duas componentes no bordo. Certo? Então, aqui, vocês veem que aqui, esse terceiro item aqui, por alguns anos, foram questionados, né? Será que a gente poderia tirar, será que poderia tirar esse item, tá certo? Com isso em mente, né, será que a gente pode tirar esse item, só apenas esses dois aqui já englobam o resultado dele, então com isso em mente, foi provado por Ivaldo Nunes, em 2017, que aquele item, o terceiro item, pode ser retirado, ou seja, ele provou que se tem uma bola fechada, em R3, se você pega uma superfície imersa, CMC, tá, orientável, estável, compacta, com bordo livre, então, a sigma tem que ter gênero zero. Então, voltando para cá, então esse item aqui, o terceiro item, né, Ivaldo Nunes conseguiu retirar ele, então deu uma caracterização aqui, tá? Ok, dado essas informações agora, a gente vai começar a discutir, então, os resultados em lacunas ou gaps, tá? Então, a gente vai aos poucos dar a motivação desses resultados, desde os resultados mais clássicos até que chegar nos resultados que envolvem o quê? O teorema do bordo livre, tá bom? Bem, então vamos botar aqui um pouquinho, né? Que é o teorema, alguns teoremas, os famosos teoremas de Chern, do Carmo Kobayashi, de 1970 e lá de 1969, tá? Onde ele dizia o seguinte, né? Se você tem uma hipersuperfície compacta, tá? Aqui a gente está trabalhando em hipersuperfície mínima na esfera, tá? Então, eu estou no contexto mínimo na esfera, tá? Suponha que a segunda forma fundamental satisfaça essa condição aqui. Essa condição, a norma da segunda forma fundamental ao quadrado menor ou igual a n, é exatamente o que a gente chama de lacunas, ou gaps, tá? Então, eles mostraram que sigma n é um disco equatorial ou é um toro de Clifford, tá? Então, dada essa condição aqui de gap, com as hipóteses apropriadas, foi mostrado esse resultado. Bem, fazendo paralelo agora com o resultado de bordo livre, em 2016, o Lucas Ambrosio com o Nunes, Ivaldo Nunes, né, eles provaram esse resultado aqui, que é um gap, tá, envolvendo gaps, agora envolvendo bordo livre, que é o seguinte, se você tem uma superfície mínima, tá, compacta, de bordo livre na bola, tá, suponha que satisfaça essa condição de gap, essa condição de gap aqui é natural, porque aqui você tem natural nesse contexto de bordo livre, tá, porque essa x aqui, o produto término de x, né, com n, isso daqui é exatamente a função suporte, tá? Então, é natural no contexto de bordo livre, onde esse n de x denota o vetor normal unitário, tá?
e A denota a segunda forma fundamental, então o que eles provaram é, ou você tem que, acontece essa primeira equação aqui, igual a zero, tá? Ou seja, a norma de A ao quadrado, produto termo de x com n ao quadrado, isso é igual a zero, e eles conseguem uma caracterização dessa superfície, que é sigma é um disco equatorial plano, ou ocorre a igualdade, tá? Em algum ponto, tá? E eles conseguem mostrar que sigma é o catenoide crítico, certo? Lembrando que o que é um disco equatorial, né? Um disco equatorial, se a gente pega aqui a bola B3, nada mais é do que você fazer a interseção desse disco equatorial com planos passando por onde? Pela origem, tá? Então, isso aí que a gente chama de disco equatorial. Já um catenoide crítico é um catenoide, tá? Um anel, tá? Mergulhado, tá certo? Na bola, que ele faz a interseção aqui de 90 graus, tá certo? Com borda aqui, e esse aqui é chamado catenoide crítico. Então, aqui a gente tem essas superfícies aqui, esse resultado, fazendo paralelo, então, com o resultado anterior, do ponto de vista do bordo livre. Tá? Então, aqui vem só a definição do que é um catenoide crítico, mas eu já mostrei para vocês o que significa esse catenoide crítico, é um anel mínimo de bordo livre mergulhado em B3. Tá? Bem, nesse contexto aqui, então, tem um resultado que é bastante conhecido, tá? Que é o resultado de Nietzsche, tá? Que ele mostrou o seguinte, né? Que mostrou que os discos equatoriais, que são superfície de bordo livre e totalmente geodésico na bola, tá? Ele mostrou que eles são, de fato, as únicas superfícies mínimas de bordo de fronteira livre imersa em B3, que são homeomorfos a um disco, tá? Então, esse resultado foi provado por Nietzsche em 1985. É um resultado que é bastante usado, tá certo? E é bonito, porque ele dá uma classificação para quem? Para esse tipo de superfície, tá? Dando continuidade aqui, né? Em 2012, a Fraser, juntamente com Lee, que é um estudo com Lee, eles provaram, né? Eles fizeram a conjectura do catenoide crítico, que é conhecida como a conjectura do catenoide crítico, tá? Então, eles conjecturaram o seguinte: o catenoide crítico é a única superfície mínima anular em B3 mergulhado de bordo livre em B3, a menos em movimentos rígidos, certo? Mas o que isso tem a ver no contexto de superfícies mínimas que foi discutido anteriormente, né? Fazendo um paralelo com o contexto de superfícies mínimas que foi discutido anteriormente, a gente tem aqui a conhecida, né? A conhecida, que era a conjectura do Larson de 1970, né? Que ele dizia, afirmava, né? Conjecturou que o toro de Clifford é o único toro mínimo mergulhado em S3 a menos de movimentos rígidos, certo? Então, aqui a gente faz um paralelo entre o contexto de superfícies do que de bordo livres e o contexto de superfícies mínimas aqui onde em S3, tá? Esse resultado, essa conjectura foi provado por Simon Brandon, então a gente tem aqui um paralelo esses dois resultados, tá? Bem, nesse contexto ainda de gaps, certo? Em 2019, Ezequiel Barbosa com Marcos Cavalcante e Edno Pereira, eles provaram o seguinte resultado. Então, eles queriam generalizar o resultado que foi obtido por quem? Motivado pelo resultado de Valdo Nunes e Lucas Ambrosio, eles conseguiram, né, fazer um resultado, que no caso de Valdo Nunes ele tinha que o resultado de gap, só que era para superfícies mínimas. Aqui nesse resultado de Ezequiel Barbosa, ele tem um resultado que envolve o que agora? Superfície CMC, tá? E para isso ele colocou o quê? Colocou uma nova, claro, tem que um novo gap, já que está tratando superfície CMC, certo? Então o gap em questão, né? O gap em questão é dado por essa expressão aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe o que significa isso aqui do ponto de vista analítico, tá certo? Então, a importância disso também, do ponto de vista analítico, onde esse A bolinha aqui significa a segunda forma fundamental menos o traço, tá? Então, o operador forma sem o traço, tá bem? Então, eles obtiveram o seguinte resultado. Eles obtiveram que se, tá? Essa é a primeira condição que eles obtêm, que ou acontece, né, que a norma do operador forma, né, sem traço ao quadrado, e a norma, o produto termo de x com n ao quadrado é igual a zero, e neste caso eles conseguem caracterizar que sigma tem que ser uma calota esférica, ou ocorre a igualdade em 1, tá certo? Em 1, que é essa expressão aqui, em algum ponto da superfície, e aí eles provam que sigma é parte de uma superfície de Delaunay, tá? Então, aqui nessa figura aqui embaixo, ele tem exatamente essas duas, tá?
ou no primeiro caso, que eles obtêm que é o que? A superfície da calota esférica, e no segundo caso, que eles obtiveram que é o que? A superfície Delaunay, certo? Então, aqui é a ilustração do resultado dele, tá bem? Então, aqui a gente tem o quê? O resultado de gap na bola B3, tá certo? Bem, seguindo, então, como é feito? Então, o que é que está por trás desse resultado, né? Desse resultado de Ambrose Nunes, né? Para a gente entender melhor, é necessário entender a característica principal desse resultado é o seguinte, né? Que você vai ter que construir uma função e estudar a convexidade dessa função. Ao estudar a convexidade dessa função, você vai obter características topológicas e geométricas, tá? Então, a função considerada, né, a função distância, tá certo? A função φ de x, que é dada como norma de x ao quadrado sobre 2, restrita a sigma, tá? A superfície. Essa função aqui, ao obter o quê? Obter, encontrar a primeira coisa, a partir encontrar a condição correta para generalizar o gap de Ambrose Nunes. Então, como o gap de Ambrose Nunes estava lá no caso de superfície mínimas, aqui agora teria que ser feito um novo gap, tá certo? Que generalize o caso anterior. Depois, mostrar que a condição de gap implica que a hessiana dessa função seria maior ou igual a zero, e a partir dessa condição da hessiana ser maior ou igual a zero, a gente tem as condições topológicas que são importantes, tá? E com isso, neste ponto aqui, ao garantir que essa condição de gap implica na convexidade da função, né? Que a hessiana de φ seria maior ou igual a zero, então aqui ele estudou, né? A partir da estrutura complexa da superfície CMC, tá? Ele conseguiu mostrar que ou a superfície, eles usam que a superfície ou é totalmente umbilical, ou os pontos umbilicais são isolados. Neste ponto da prova aqui, nesse contexto de superfície, é essencial essa passagem aqui, tá? É essencial isso aí. E, por fim, eles verificam, né, que existe alguma superfície CMC anular rotacional em B3. Então, é essa a ideia, tá? No momento que ele está estudando aqui para obter que a hessiana de φ tá, é maior ou igual a zero, por trás de obter isso aqui, basicamente, o que a gente faz, né, é estudar os autovalores desse operador de φ, certo? Ou estudar os operadores da hessiana, os autovalores dessa hessiana, tá? Isso que é importante aqui. Bem, depois, logo em seguida, né, foi considerado por Li Xiong, eles consideraram uma variedade riemanniano-Warped, tá? Então, aqui eles pegaram uma variedade de que tipo? M3, tá? Que ela é formada com 0, R infinito cartesiano S2. Esse daqui eles consideraram o quê? Com uma variedade, com a métrica Warped. Essa métrica Warped, ele tem uma característica de que forma? Essa G de S2 aqui, a métrica de quem? Da esfera. Esse lambda de R aqui ele é igual a R. Eles queriam generalizar o resultado de Lucas Ambrose e Vadmontes, essa é a ideia. Então, eles pensaram que, olha, vou utilizar uma métrica Warped para conseguir novos resultados. Em quais espaços? Em resultados o quê? Em R3, em H3 e na esfera, na calota, né? S3+, certo? Para isso, eles pegaram o quê? Eles pegaram a variedade riemanniano-Warped. E aí, esse lambda de R aqui, a depender de quem? Se for lambda de R igual a R, a gente tem o que? O R3. Se for lambda de R igual a seno hiperbólico, tá? Eu tenho o H3. Ou se o lambda de R for seno de R, né? A gente tem o que é o S3+, tá? Então, com essa métrica Warp, ele trabalhou de forma parecida, né? Com o que foi feito por Ambrose e Nunes, para obter também resultados de gaps nesse contexto aqui. Então, eles consideraram a função suporte, tá? A função do suporte, onde esse x agora depende de quem? Desse lambda de R, que é um fator conforme, e a bola que ele vai trabalhar aqui, uma bola geodésica, né? Nada mais é que você pegar o intervalo 0R cartesiano na esfera, tá? E qual foi o resultado que eles obtiveram? Li Xiong, em 2018, eles provaram um resultado análogo ao que foi feito, como eu disse, né, por Nunes Ambrose, tá? Eles pegaram esse sigma, é uma superfície mínima, tá? Aqui o detalhe, mínima, tá? Compacta, de bordo livre nessa bola, tá? Em M3, supõe que satisfaz essa condição de gap. Então, aqui você tem uma condição de gap. Veja que no caso de Lucas e Ambrosio, aqui você tem o quê? Esse fator aqui era exatamente 1, né? Quando ele está trabalhando lá com R3, certo? Onde N de X é o que? O vetor normal e a denota a segunda forma fundamental. Então, assim como foi feito com o Lucas e Ambrosio, eles provaram, né, que
Ou acontece, né, que essa primeira igualdade aqui é satisfeita, e eles provam que σ2 é um disco totalmente geodésico, ou acontece, então, que a segunda igualdade é satisfeita, a igualdade aqui é satisfeita em algum ponto, tá? E eles provam que sigma é um anel rotacional. Aqui vale comentar que para eles construir, para fazer a prova, né, eles constroem de novo uma função, como se fosse uma função auxiliar, né, que é a função dada pela função distância, tá certo? E a partir daí ele estuda o quê? A hessiana dessa função distância, tá? E utiliza a condição de gap, como foi feito por Lucas Ambrosio, tá? E também por Cavalcante, Barbosa e Pereira, certo? Então, depois disso aqui, a gente agora quer, o objetivo da gente é fazer o quê? Quais são os nossos resultados? Então, a gente já viu aqui até agora a motivação de diversos resultados, desde o contexto de superfície mínima, envolvendo também o contexto de superfície agora com bordo livre, e agora a gente vai mostrar quais são os nossos resultados, tá? Vamos lá. Então, aqui agora eu vou começar, tá? Eu vou começar agora uma superfície imersa isometricamente numa bola, tá certo? Essa bola aqui, BR3, ele está munido de uma métrica, tá certo? Essa métrica aqui, gente, é uma métrica conforme, tá? A métrica do R3. E de que forma esse fator de conformalidade? Isso é importante, tá? Esse fator de conformalidade, que aqui é exponencial elevado a h, essa função h é uma função aqui radial, certo? De que forma eu estou vendo isso no momento que eu estou definindo h de x como sendo u norma de x ao quadrado. Então, essa característica aqui, de ser uma função radial, é importante também. Onde essa u aqui é uma função suave definida no intervalo, tá? Então, aqui são os primeiros preliminares. Eu vou considerar aqui x, né, esse campo x, né, que é um campo conforme nessa bola, tá? Então, só algumas apresentações para vocês, porque essa notação essa notação vai aparecer constantemente, tá? E se a gente fizer a conta, a gente mostra que a derivada de com relação aqui a essa métrica de barra é dado por essa expressão, onde esse fator aqui, sigma, né, nada mais é do que um fator que depende de quem? Depende da função u que foi definida anteriormente, tá? E esse nabla aqui, nabla é a conexão riemanniana da bola, tá certo? Com essa métrica. Agora é importante frisar que a gente vai escolher um lambda, desculpa, um R maior que zero, tal que sigma seja positivo, tá? Bem, e o que é que a gente quer aqui? A gente quer encontrar uma condição, de novo, a gente quer obter resultados, né, de classificação, envolvendo o quê? Superfícies agora CMC, tá certo? Com gap, tá? E poder classificar, classificar essa superfície, como foi feito anteriormente, né, motivados pelo resultado de quem? Lucas, Ambrosio e Nunes, tá bem? Então, esse é o nosso objetivo. Antes de fazer isso, eu vou discutir com vocês aqui alguns exemplos, tá? Com relação àquela definição anterior. Então, se eu pegar aqui a função u, como sendo a função que sai do intervalo 0, 1 e r, dada dessa maneira, que depende do ln, então essa bola aqui, B1, 3, unida com essa métrica, nada mais é que o espaço hiperbólico H3 com o modelo do disco de Poincaré. Então, aqui o primeiro exemplo. O segundo exemplo, se eu pegar a função u como sendo ln de 2, 1 mais t, então, isso aqui é o R3, munido com a bola G barra, é um espaço, né, que olhado, é a mesma coisa que ter a esfera menos um ponto, certo? Outro exemplo, tá? Outro exemplo também, que é você considerar aquela função 1 que eu defini anteriormente, considerar a função 1 como sendo o de t dada por menos t sobre 4, então a gente tem que isso aqui é o que a gente chama, conhecido como variedade riemanniana, que é o espaço gaussiano, tá? E o último são ainda a função u, tá? Então, aqui uma sequência de exemplos, só para ficar claro que é onde que a gente pode estar trabalhando, né? Alguns exemplos. Se eu pegar a função de t como sendo igual a zero, então a gente tem o espaço Rn, que é o espaço euclidiano com a métrica canônica, tá? Então, aqui são alguns exemplos para ilustrar o que está por trás daquela função, quando eu defini aqui a métrica, né, que dependia fortemente de quem? Dessa função radial aí, tá? Da u. Tá? Ok, então o que a gente vai começar a discutir aqui, né? A gente vai começar aqui a discutir o nosso resultado, que é o resultado que eu obtive juntamente com o Zequiel Barbosa e Eto Pereira em 2020. Se você tem uma superfície compacta, CMC, com bordo livre na agora onde? Nessa bola. Veja que é uma bola que medida de uma métrica conforme a métrica euclidiana. Suponha que todos os pontos dessa superfície satisfazem essa condição de gap. Certo? Então, veja, antes na condição, se você pegar aqui no caso
por exemplo, no caso de Nunes, tá? Se você pegar o caso de Nunes, esse sigma aqui é igual a 1 e H era 0, então você volta à condição inicial que você tinha antes. No caso de superfície mínima, né? Essa condição aqui, que é condição imposta, a gente não precisa dessa condição aqui, tá? A superfície mínima. Tá? Então, a gente consegue caracterizar, né, essa superfície, tá? Então, uma das duas alternativas acontece. Ou a gente prova que a sigma é diframorfa a um disco, certo? Ou a gente prova que ela é rotacionalmente simétrica com topologia não trivial. Então, são essas duas caracterizações que a gente obtém, tá? Então, volto a dizer, aqui você tem o quê? Antes a gente estava trabalhando com bolas munidas aonde a gente estava trabalhando com bolas morando em quem? No R3, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com bolas, só que ela está morando, ele está com bolas conforme a métrica de quem? Do RN, tá certo? Do R3, no caso. Tá? Então, o problema aqui começa a ficar um pouco mais complicado exatamente devido a esse fator aqui de formalidade, tá? Logo em seguida, nós provamos, né, um resultado que é um corolário imediato do teorema principal. Se você tem uma superfície compacta mínima, com bordo livre imensa isometricamente nessa bola, e supõe que todos os pontos satisfazem essa condição de gap, certo? Como eu disse anteriormente, né? Aqui a gente não precisa, se fosse o caso de ser mínimo, o que acontece? A gente não precisa dessa condição aqui, tá? E aí a gente consegue, né, como é corolário, né, que sigma é diframorfo a um disco, tá? Então aqui a gente tem a classificação, ou sigma é rotacionalmente simétrica com topologia não trivial, tá? Então aqui o corolário imediato do teorema, tá? Outro corolário também que é interessante é o seguinte, né? Se você tem sigma, uma superfície compacta, CMC com bordo livre na bola, tá? Nessa bola munida com essa métrica conforme, então, se satisfaz essa desigualdade restrita, aqui, então, sigma de diframorfo a um disco D2. Bem, antes de começar aqui, é interessante entender como foi feito no caso de Lucas, no caso de Ambrosio e Nunes. O ponto fundamental lá, como eu disse, foi o que? Estudar a função distância, né? Certo? A partir da função distância foi obtido o que? A Hessiana, e a Hessiana da função distância, né, foi estudada, obtida que ela é o que? Maior ou igual a zero, tá? Isso foi obtido a partir de quem? Da função de gap. Tá? Aqui também. Então, nesse momento que a gente está colocando essa caracterização aqui de menor ou igual, então isso aqui significa dizer o quê? Olha, a gente vai por trás disso, a gente vai ter que fazer uma análise em cima de uma função distância, que a gente vai definir essa função distância, e vai analisar aqui o quê? Onde basicamente os autovalores são o quê? Maior, eu quero mostrar que os autovalores da função hessiana tem que ser o quê? Maiores ou iguais a zero. E o que significa dizer, por exemplo, que a hessiana seja maior ou igual a zero, né? Maior estrita, exatamente esse caso aqui, né? Esse caso aqui significa dizer que a gente vai provar que a hessiana é estritamente o quê? Maior do que zero, e com isso você só tem que sigma de Fumofo é um disco D2. Por trás disso tem esse paralelo aqui. Tá? Nesse mesmo trabalho, a gente conseguiu provar que existem, tá? Existe R maior do que zero, em uma superfície mínima, tá? Nesse espaço aqui, com bordo estritamente convexo, que satisfaz a condição de gap, tá? Essa condição de gap aqui, tá? Então, o que a gente pensa com relação a esse, a gente gostaria de construir exemplos, né? Então, a gente construiu essa superfície mínima, tá? Que satisfaça a condição de gap, mas a gente não sabe dizer se essa superfície mínima, até o momento a gente não soube provar, se essa superfície mínima de fato era o que? Bordo livre na bola. Tá? Então ainda ficou devendo, né, que é provar que essa superfície mínima que ela satisfaz a condição de ser bordo livre. Tá? Okay. Bem, e agora eu vou começar a discutir com vocês a prova do teorema principal, certo? Que é, se eu tenho aqui, cada item desse eu vou mostrar para vocês o que é que significa isso, por que eu estou pegando essas condições aqui, tá? Então, eu vou botar aqui para o teorema e vou começar a discutir com vocês a prova desse resultado. Então, se eu tenho uma superfície compacta, CMC, com bordo livre na bola, tá? Nessa bola aqui molida com a métrica, né? G barra, suponha que todos os pontos da sua superfície satisfaçam essa condição de gap, tá certo? Então, vou mostrar para vocês que uma das duas condições ocorre, ou a sigma diframorfa a um disco, ou sigma rotacionalmente simétrica com topologia não trivial. Tá? Então, o que está por trás disso? O que está por trás disso, quando eu quero analisar essa condição de gap aqui, né, como eu disse anteriormente, essa condição de gap está relacionada diretamente com analisar
a hessiana de uma certa função distância, tá certo? Que a gente vai definir. Essa outra condição que está colocada aqui, pessoal, é exatamente garantir que os autovalores, tá, da função hessiana, eles são o quê? Maiores ou iguais a zero. A gente precisa dessa condição também. Então, essas condições aqui que têm o quê? Dados geométricos, tá, tem uma relação direta com quem? Com a função com a hessiana, tá? Da função distância. Que é isso que a gente vai começar a discutir agora. Bem, então vamos lá, né? Como é que a gente encontra essa função, né? Então, assim, muitas passagens que estão aqui é só para vocês entenderem a ideia do que está por trás desses resultados, tá certo? Mas cada passagem dessa é como se fosse um lema, tá? Então, aqui eu vou considerar, né, como foi feito no caso de Lucas Ambrosio, né, que eles consideraram a função de distância como sendo norma de x ao quadrado. Aqui também eu vou considerar uma função de distância mais adequada com o quê? Com a minha métrica que eu estou trabalhando aqui, né? Então, eu vou considerar aqui o objetivo aqui é encontrar os autovalores de uma hessiana, de uma certa função, tá certo? Por quê? Porque a partir desses valores, desses autovalores, a gente vai encontrar propriedades que, topológicas com relação a quem, por exemplo, ao bordo da tua superfície, tá? Ao bordo, saber se ele é estritamente convexo. Todas essas características vão ser obtidas a partir dessa hessiana, tá? Em particular, o que acontece, a gente vai estudar também, é necessário estudar quem é o conjunto dos pontos mínimos, tá? Então, vou considerar aqui a seguinte aplicação, né? Uma função, tá? Que é definida de que maneira cada x, eu associo aqui φ de psi de x, onde essa psi de x é a função de distância com a métrica dada, tá? E essa φ aqui é uma solução de uma certa equação diferencial. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes como é que a gente chega nessa parte dessa φ aqui, porque é uma questão mais técnica, tá? Então, como eu disse, a gente obtém os autovalores dessa função hessiana, tá certo? Que são dados por essas expressões aqui, tá? Então, esses autovalores aqui, eles dependem de quem? Depende das curvaturas de quem? Da sua superfície, K1 e K2 barra, são as curvaturas principais de sigma com respeito a esse vetor normal, tá? Esse sigma aqui, lembrando que foi no início que a gente começou a entender como é que ele funcionava, a partir de quem? Da métrica conforme que ele surge, né? Tá? E aqui apenas o g barra de xn, né? Aqui é a função suporte nesse caso, tá? Então, o objetivo aqui é mostrar, encontrar condições, tá? Para que a hessiana dessa função aqui seja maior ou igual a zero, e com isso a gente tem que os autovalores, lambda 1 e lambda 2, né? Também são maiores ou iguais a zero, consequência imediata, tá? Então, com a condição de gap, nós provamos, né, que a hessiana dessa função aqui é maior ou igual a zero, tá? Com isso, provamos depois, né, que a curvatura geodésica do bordo, tá, é dado por essa expressão aqui, tá? Em particular, como sigma, a gente escolheu um R maior do que zero, um R, nós escolhemos um R, tal que o sigma fosse positivo, então a gente garante que o bordo de sigma é estritamente convexo, tá? Dada essa informação, agora a gente vai ter que estudar o conjunto dos pontos mínimos, tá? Então, o conjunto dos pontos mínimos é caracterizado como sendo o conjunto do P pertencendo a sigma, tal que a tua função psi de P ocorre os mínimos. Então, esse conjunto aqui, conjunto dos pontos mínimos, ele é fundamental para a gente encontrar a caracterização topológica da minha superfície, tá? Por quê? Porque, em particular, a gente prova que esse conjunto aqui é totalmente convexo, tá? Totalmente convexo quer dizer o quê? Qualquer arco geodésico que você pegue ligando dois pontos nesse conjunto, ele continua dentro desse conjunto, tá? Essa informação é bastante interessante, tá? Bem, agora que a gente já obteve alguns resultados, então agora a gente vai começar a estudar esse conjunto C, tá? Então, esse conjunto C, que é o conjunto dos pontos mínimos, a gente vai analisar agora. Olha, ele pode ter o quê? Pode ter um único ponto, ou pode ter mais de um ponto, tá? Então, a partir da análise desse conjunto dos pontos mínimos, a gente vai conseguir as informações topológicas que a gente quer, tá? Então, ou seja, a caracterização dos nossos resultados. Então, vamos lá, né? Então, se C contém um ponto, então, se C contém um ponto, é possível mostrar que C tem a topologia do disco, né? Porque esse resultado é só você trabalhar com a classe homotopia, tá? E utilizar o quê? Que o conjunto é estritamente convexo, e aí você consegue esse resultado que ele é o quê? Tem a topologia do disco. Agora, a parte mais interessante, né, que essa parte aí é mais imediata, a parte mais interessante é quando aquele conjunto C, que é o conjunto dos pontos mínimos, ele tem o quê? Mais de um ponto. Aí sim que vem a parte mais interessante do resultado, tá? Por quê?
Porque se C tem mais de um ponto, então, a partir de agora, cada item desse é basicamente um lema, tá? Que a gente vai falar aqui, é só uma ideia da demonstração, tá? Do que está acontecendo. Então, se C tem mais de um ponto, se a gente pegar uma geodésica aqui, tá? Gama de 0,1 em sigma, tá? Uma geodésica minimizante. Então, se eu pegar dois pontos que está nesse C, o conjunto todo vai estar em C, exatamente porque a gente provou, né? Que esse conjunto aí é um conjunto, a gente consegue provar que C é um conjunto convexo, que ele é um conjunto totalmente convexo, tá? Então, essas características também foram obtidas a partir da consequência da hessiana da psi ser maior ou igual a zero. Tá? Então, veja, como estudar a hessiana daquela função é importante, tá? Então, a gente obtém várias informações geométricas e topológicas a partir dela, tá? Bem, feito isso, o próximo passo é mostrar que gama, né? Então, aqui eu quero mostrar o quê? Que a minha superfície, ela vai ser o quê? Invariante com um grupo, ela vai ser ela vai ser invariante em algum certo sentido, né? Rotação, basicamente é isso, né? Então, vou mostrar aqui que gama é uma geodésica em S2, tá? Então, isso aí também segue dos fatos de estudar o que é o conjunto dos pontos mínimos, tá? Depois eu consigo mostrar que gama de T, a afirmação, né? Gama de T é um arco, um grande arco do grande círculo, tá? Isso aí também é outro resultado que segue um lema. Agora, o objetivo daqui é a gente construir, né? Eu vou pegar aqui um plano, tá? Pegar um plano passando pela origem, certo? E vou pegar aqui também a minha curva aqui, de tal maneira que gama esteja contido nesse plano. Então, digamos que esteja aqui gama, né? Opa. Vou pegar aqui minha curva gama, contida nesse plano, tá? Então, digamos, só para ilustrar aqui, né? E vou pegar aqui um vetor E ortogonal a este. Vou pegar aqui esse vetor E, certo? Geometricamente, vou começar dessa maneira. Onde a norma desse vetor é igual a 1, tá? Então, eu vou construir aqui um campo de Killing, tá? Que é dado de que maneira, né? Esse campo de Killing é dado como sendo x, que é aquele vetor posição, tá? Vetorial com E, certo? E vou mostrar, né? A gente sabe, vou construir aqui uma função auxiliar, que é essa função v de x aqui, que é dada de que maneira? V é a métrica, que eu estou pegando aqui v com n, tá certo? Em especial aqui, o que a gente tem? Por ser v um campo de Killing, tá? É conhecido que essa Vzinho aqui, ele satisfaz uma certa equação diferencial. Isso é muito importante para o resultado da gente. Por quê? Porque se V é um campo de Killing, é conhecido, né, que essa função V aqui é uma função de Jacobi. Então, ela satisfaz, né, através do resultado de Fornari e Ripoll, tá? Um resultado de 2004, que V satisfaz essa equação diferencial aqui, tá certo? Onde esse hit aqui é da minha variedade, eu estou trabalhando, e essa norma aqui de A, né, é a norma do operador forma, tá? Essa V aqui, satisfazer essa equação diferencial aqui, é fundamental para o nosso resultado. Por quê? Porque a gente consegue mostrar que essa gama de T aqui, ela está contida em que na praimagem do zero, que é um ponto crítico de V, certo? E com isso, nós conseguimos provar que através de um resultado de Cheng de 1976, que ele afirma se você tem uma função, tá? Que satisfaça essa equação aqui, que está aqui, tá? No resultado aqui de Fornari e Ripoll. Então, o conjunto dos pontos críticos deles consegue mostrar que os conjuntos, ou essa função é identicamente nula, ou o conjunto dos pontos críticos dessa função são isolados. Tá? E como a gente provou, né, que damos a ideia aqui, né, que gama de T, ela está contida, né, na pré-imagem desse zero aqui, é um ponto crítico de V, então, necessariamente, aqui, a tua função aqui, V, tem que ser o quê? Tem que ser identicamente nula, certo? Então, com isso, o que é que você está chegando? Você está chegando que teu V é ortogonal a N, né? Nessa métrica aqui de G barra, tá? E o que significa dizer isso? Significa dizer que teu V é tangente a sigma. Tá? Então, como V é tangente a sigma, né? Então, o que a gente tem? Né? A gente prova, então, com isso, a gente conclui que V é induzido por rotações em volta de um eixo, que é ortogonal ao plano π, e passa através do centro de uma grande círculo, que contém gama, que é exatamente esses passos todos que foram ditos aí, tá certo? E com isso a gente conclui que sigma é rotacionalmente simétrica. Por quê? Porque exatamente, né, você tem aqui esse V aqui, ele tem a característica importante que ele é um campo de Killing, certo? Então a gente obtém aí o resultado final, né, que é através dessa construção aí, veja todos os passos, né, por trás de todos esses passos, como eu disse, são lemas que fazem uma análise exatamente dos pontos críticos, tá?
os pontos críticos que são fundamentais para a gente entender como é a caracterização dessa superfície, tá bem? Ok, então, só para fechar aqui, né, eu gostaria de voltar aqui no slide aqui anterior, só um minutinho aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui um slide anterior para comentar com vocês um sinal aqui, esse sinal. Então, o que esse colorário aqui, né, só comentando esse sinal estrito aqui significa, né? Significa dizer que quando você tem essa desigualdade estrita do número gap, tá certo? Então, a gente está aí dizendo que por trás disso aí a gente só tem o quê? Um único ponto crítico, tá? Então, como a gente só tem um único ponto crítico e a superfície é mínima, a gente não precisa você tem essa superfície aí CMC, tá? E você tem que a desigualdade é estrita, então você tem que sigma é diffeomorpho a um disco, tá bem? Então, dadas essas informações aqui, voltando então para a parte que a gente tinha acabado de provar, só um minutinho aqui, para voltar para a parte. Então, com isso, a gente obtém aqui o resultado, né, que é a gente conseguiu mostrar que, de fato, a tua superfície aqui é rotacionalmente simétrica, como a gente tinha exposto no início do teorema, tá certo? Então, todos esses itens aí, como eu disse, são lemas, tá? Ok. Então, com isso, pessoal, aqui a gente tem umas referências bibliográficas dos resultados principais que foram utilizados na motivação dessa palestra, tá certo? O primeiro resultado aqui é o resultado de Lucas Ambrosio, tá? Se tiver algum aluno aí interessante, quem tiver interesse, esse é o, digamos assim, o trabalho motivador de muitos outros resultados que vieram depois. Depois o nosso resultado, antes ainda tem o resultado de Antônio Ross, né? Esse trabalho aqui de Antônio Ross é bastante interessante, porque ele faz uma ponte entre estabilidade e contexto de Fibonacci. E também depois o trabalho de Ezequiel Barbosa com Marcos Cavalcante e Edson Pereira. E, por fim, o trabalho, né, de Nunes, que é exatamente esse problema de estabilidade de superfície, CMC, no contexto de Fibonacci. Tá bem? Então, é isso que eu queria falar com vocês. A todos, muito obrigada e obrigada pela atenção.